Rádio AM Itatiba. Jornalismo feito de fatos e pessoas. I am Station 3, Romeo Charlie 1221, station from Itatiba, São Paulo, Brasil. Radio operator is Marcos Magrini. Radio operator Marcos Magrini, Mike Alpha Golf Romeo India November India. I am operating in Itatiba, 19 kilometers of the São Paulo capital. Kessel? Nesta sexta-feira, 18 de abril, celebramos o Dia Mundial do Radioamadorismo. Nosso contato agora, como homenagem, é o senhor Marcos Magrini. Ele que reside em Itatiba há um pouco mais de 20 anos, mas que é um fã inveterado do radioamador. Sim. Magrini, satisfação. Conte-nos primeiramente dessa sua paixão. Iniciei no hobby em 1987, como na faixa do cidadão, como PX, 11 metristas, né? 11 metrista. E essa paixão veio desde a época do meu pai. Meu pai, em 1977, 78, ele já era radioamador. Papi Yankee 2 e Whisky Mike Golf, a Geo Magrini, né? E desde então isso daí me influenciou, porque é um hobby fascinante, é algo fascinante. O radioamadorismo é fascinante. Você da sua casa, com seu equipamento, atravessar o mundo fazendo amigos, fazendo contatos. Isso é ímpar. E essa paixão perdurou até os dias de hoje. Não desiste nunca. E conversa com quantos países, Magrini? Olha, por exemplo, aqui eu tenho um contato, um book de contatos, isso de algo recente, que de 352 países eu já fechei 40. Então, assim, é um número muito pequeno, tem gente com muito mais contatos, mas isso é um privilégio ímpar. Por exemplo, às vezes eu já fechei contatos com Filipinas e, ao mesmo tempo, um contato que era muito difícil, que acabei fechando nesse último final de semana, é um país vizinho nosso, no Paraguai. Então isso traz a alegria, a satisfação de você ter um novo contato num novo país, e é uma satisfação ímpar. Bom, Magrini, esse contato que você fez logo na abertura da nossa matéria aqui, foi exatamente com quem? Foi com um radiooperador do Canadá, né? Agora nós demos sorte, inclusive, porque à noite, geralmente, aqui na minha região, a propagação está mais fechada. Durante o dia, você tem uma propagação mais ampla, o que favorece a maior número de contatos. Mas agora, justamente na hora da matéria, eu botei na frequência de chamada e esperei ver se eu escutava alguém. Como eu não escutava, eu acabei realizando a chamada, chamando para uma outra frequência, e o radiooperador de lá do Canadá, o Chris, 9 Whisky Radio 881, né? 9 Whisky Radio 881. Ele acabou identificando minha chamada e foi para a chamada, para a frequência de contato, e acabamos então realizando esse contato. É isso que é prazeroso, novas amizades que surgem ao redor do mundo. Exatamente, porque todos ali têm uma paixão em comum, que é o radioamador, que é a radiofrequência, é a oportunidade de estar se conhecendo, e é algo ímpar. Por exemplo, a cidade do meu avô, a cidade natal de meu avô, era da província de Rovigo, na Itália. E quando eu fechei um contato de alguém da província de Rovigo, também trocamos contato de WhatsApp, ele mandou fotos da estação, fotos da região. Então, na verdade, você acaba viajando sem mesmo sair de casa. Agora, Magrini, o Sr. Luiz Brick, né, que indicou, né, falou, o Magrini tem um equipamento lá espetacular. Não só da evolução dos equipamentos radioamadores. Antigamente, como o rádio normal, né, em amplitude modulada, em ondas médias, era valvulado. Hoje a tecnologia se torna digital também no radioamadorismo. Sim, mudou bastante. Antigamente nós tínhamos muitos rádios valvulados. Eu mesmo tinha um que era minha paixão, que era o Iaeso, o Zeca Diabo, ZD, né? O Z101 ZD, que eu amava. É um rádio muito gostoso, que tem uma transmissão excelente, uma recepção excelente. Mas hoje a gente tem rádios mais modernos, menores,
e que pegam toda a faixa, desde VHF, UHF até toda a faixa de HF. Então isso nos dá a possibilidade de explorar não só outras frequências, outras faixas, mas também explorar outras modalidades, como existe até hoje o digital. Me permite, através do meu computador, com uma interface com o rádio, fazer contato com outros países sem mesmo fazer por fonia. Então há uma gama hoje muito vasta de possibilidades de você praticar o radioamadorismo. Bom, eu trabalhando em rádio já recebi por várias vezes, enquanto coordenador na Jovem Pan e na própria Bandeirantes, comunicado de radioamadores que ouviam em ondas médias em vários cantos do mundo. E vocês têm a mesma finalidade, ou seja, vocês comunicam, vocês acabam por consolidar essa amizade por meio de um registro e depois um agradecimento por meio de cartão? Sim, exatamente. Hoje nós temos a facilidade do EQSL, que é o cartão eletrônico. Antigamente era muito físico, eu tenho um aqui na estação para mostrar até o cartão físico, mas o prazer ainda de receber o cartão físico para quem é radioamador é ímpar. Há uma recordação ainda especial. Apesar que o EQSL também, ele trouxe, além da beleza visual, da parte de gráfica, né, ele trouxe uma facilidade muito grande. Agora, com relação aos países, né, que compõem uma união de radioamadores, né, estão falando isso porque estamos comemorando, né, celebrando, na verdade, né, o Dia do Radioamadorismo nesse 18 de abril. Quantos países, mais ou menos, que são ligados, né, ao radioamadorismo com operadores? Eu acho que todo mundo é ligado. Em todos os países vai haver um radiooperador, vai haver um apaixonado por radioamadorismo praticando o hobby. É que, infelizmente, algumas condições acabam limitando a gente de ter um contato além, claro, da propagação. Mas, por exemplo, a minha geolocalização aqui me impossibilita ou me dá menos possibilidade de eu ter contatos específicos com alguns países. Mas alguém que tem uma posição mais privilegiada pode ter uma facilidade maior. Perfeito. Seu Magrini, nós vamos falar na sequência com o Luiz Brick, né, o itatibense da Gema, né, que é um radioamador também há muito tempo, mas gostaria de saber, né, com relação às atividades, com relação a contatos, o que mais você sente realizado que você conseguiu por meio do rádio amador? Olha, hoje a gente acaba sendo voluntário também da Defesa Civil, então acaba colaborando com alguns exercícios que são feitos e também nos colocamos à disposição para estar operando em momentos que houverem uma necessidade. Pode ser alagamento, como nós já tivemos aqui na cidade de Itatiba, pode ser outras situações, esperamos que nunca aconteça, que não aconteça. Mas nós nos colocamos à disposição para também servir de auxílio, não só à população, mas também a toda a rede de resgate, para no momento oportuno poder ajudar e salvar uma vida. Na linguagem geral, né, o rádio presta serviço. Sim, totalmente, totalmente. Assim como o rádio frequência modulada e ondas médias, o rádio amador também participa ativamente da vida do cidadão. Apesar que, com a evolução dos tempos, muitas pessoas estão migrando, né, para a tecnologia digital, ou seja, o WhatsApp, que é uma maneira fácil de comunicação, mas o rádio amador está, né, se adequando aos meios de comunicação atuais. Exato. E é muito interessante você ver, apesar de hoje nós temos tecnologias, assim como mencionado, o WhatsApp, entre outras tecnologias já presentes, o radioamadorismo ele continua muito vivo. Mesmo em todas as faixas etárias, não existe uma faixa etária exclusiva para o radioamadorismo. Até crianças se interessam pelo radioamadorismo. É claro que aqui no Brasil ainda não temos essa divulgação nas escolas, trazendo essa curiosidade para as crianças, mas em outros países é quase uma matéria o radioamadorismo. E isso acaba contribuindo para que tenhamos mais
novas pessoas interessadas entrando no hobby, porque é realmente fascinante. Bom, Marcos Magrini, parabéns, né, pela data de hoje, dia 18 de abril, e que o rádio amador continue, né, anos e anos, afinal de contas, faz parte da vida da população mundial. Perfeito, muito obrigado. Para mim é um privilégio fazer parte desse grupo e convido a você também que tem interesse em saber um pouco mais sobre radioamadorismo. Nós temos um grupo de radioamador aqui na cidade de Itatiba, sempre presentes também na frequência de 145, 550 em VHF e na 27, 605, não é, seu Luiz? Isso na faixa dos 11 metros. Mas não é difícil de contatar um radioamador. Você vê um carro passando em Itatiba com uma antena diferente, pode chamar ele. E certamente que deve ser um membro do grupo de radioamadores de Itatiba que vai te ajudar você a entender um pouquinho desse hobby e a entrar nesse hobby. Você pode começar com um aparelho muito simples, com uma antena muito simples e falar em longa distância e se divertir bastante. Thank you again, my friend. 7-3, good X. Bom, substituindo, né, o Marcos pelo Luiz Brick. Seu Luiz Brick, há quanto tempo o senhor se dedica também ao radioamadorismo? Satisfação. Boa noite, pessoal. Eu vou declinar o meu tempo de rádio. Eu casei no ano de 71. No ano de 72 eu já comprei um radinho Motorola e até hoje eu não largo do radioamadorismo. Já fiz exames no órgão público que chama Anatel para mudar de faixa, mas eu estou sempre, principalmente, corujando. Todos os dias da minha vida eu escuto o radioamadorismo. Falo um pouco menos agora, mas já fiz rodada de 15, 20 pessoas lá em São Paulo e a gente ficava até altas horas da madrugada fazendo contatos. Fora isso, nesse meio tempo de contato, sempre aparecia uma emergência, um cidadão que furou o pneu na rodovia, ou então uma necessidade de socorrer algum doente, algum paciente, como também exemplos dessa natureza, conseguimos levar uma vacina do Panamá até o Rio Grande do Sul, através de contatos de radioamadorismo, e com isso a gente fica muito feliz. E um que mais me emocionou foi uma criança em Cotia que foi sequestrada, né? E aí juntou, acho que pelo menos uns 200 radioamadores. E aí 3 dias de procura localizaram ela, infelizmente estava morta. Mas o radioamadorismo conseguiu localizar a criança. E tem também outra história, né, que eu gosto de contar. Nós temos a Rádio Gazeta na Avenida Paulista. Lá tem uma entidade escolar e pegou fogo lá um dia. E o radioamadorismo fica sabendo, porque está sempre ligado, né? Então a polícia militar, o corpo de bombeiro pediu, por favor, trazer leite. Conseguimos trazer mais de 600 litros de leite para que os alunos tomassem para problema de intoxicação da fumaça, né? Então isso aí deixa a gente muito feliz, porque não é só falar no rádio, é praticar e participar com as pessoas que, por sinal, você nem conhece. Acho que 90% de quem você fala, você não conhece, mas é tratado como um verdadeiro amigo no rádio. Essa é a paixão do radioamadorismo. Agora, o Marcos, né, citou que em Itatiba tem um grupo muito grande. Gostaria que o senhor falasse, né, desse grupo, como que vocês se comunicam, a lei do radioamador. A lei do radioamador é lamentável. Nós temos um zap e se estraga um pouco o contato via rádio. Mas nós temos, assim, efetivo, assim, um grupo de 10 pessoas que praticamente todo dia liga o rádio, corre a frequência, e um fala com o outro, e independente disso nós temos mais ou menos uns 40, 50 radioamadores registrados na cidade, porque o próprio Anatel, ela cita nossos nomes na relação de radioamadores da cidade, do estado, do país, e tem tudo lá no site da Anatel. É tudo oficializado, consequentemente, não existe, né, radioamador pirata. Sim, essa é a parte mais interessante, porque pirata tem.
Tem? Pirata tem. Porque para você falar num tipo de rádio, a faixa do cidadão é livre. Você só registra seu nome, seu rádio e tá tudo beleza. Você pode sair falando aí no meio das rodovias, com os caminhoneiros, com os vizinhos, e alcance até... Eu tenho um cartão postal do Alasca, através do faixa do cidadão. É um negócio fantástico. O Magrini já reportou sobre esse fato. E eu, com isso, eu tenho assim, muita expectativa de que voltemos a falar mais no rádio. É difícil, mas está cheio de gente sem equipamento, ou melhor, tem equipamento, mas não tem a licença da Anatel. E são os marotos da rádio, mas a gente desconfia logo porque a gente descobre pela maneira de conversar, porque existem técnicas de falar. Você tem que se identificar, cada câmbio você tem que se identificar. O meu seria PU2 Vitor Hotel Bravo. Eu tenho cada transporte de palavra para lá, para cá, a gente se identifica. E muitas vezes quem não está com um prefixo, às vezes esquece e fala errado e a gente capta que não é o rádio amador profissional. A gente não é profissional, a gente é amador mesmo, mas profissional no sentido de estar dentro das regras, né? E que o governo nos implica. E outra, pessoal, a taxa anual não passa de R$30. É baratíssimo para você patrocinar no radioamadorismo. Você fica habilitado, registrado, e uma taxa mínima por ano de R$30. Você pode ter uma estação fixa, você pode ter uma estação móvel dentro do seu carro, que você vai para qualquer lugar, você fala com quem você quiser e assim por diante. QSL, né? QSL total, pessoal. É uma linguagem que nós sempre usávamos no jornalismo, né? Quando conversando através de viaturas, né? Agora, Luiz Brick, né? Todo esse tempo dedicado, né? Nos fale, né? Aqui em Itatiba, em termos de serviço dentro da cidade, vocês realizaram alguma coisa? Vocês prestam algum serviço localmente? Olha, a verdade existe em alguns momentos, por exemplo, um só que eu vou citar. Teve na cidade aqui de Itatiba, o bairro Jardim Leonor, teve um vendaval que levou um carro da rua para dentro da casa da pessoa voando. Então foi um desastre naquele bairro. Então a polícia não tinha estrutura para correr atrás de todos os problemas. E aí solicitou os radioamadores a entrar em contato para poder agilizar o atendimento às pessoas necessitadas, porque teve muita gente ferida. Esse é um exemplo só, mas tem muito mais outros exemplos. Pessoas que precisam na rodovia, às vezes se perdem, às vezes não sabem para onde ir, mas hoje tudo atrapalha porque já tem o Waze, já tem, quer dizer, hoje não tem mais muito problema. Mas eu fiz muito essa prática de ajudar as pessoas a chegar no seu devido lugar, porque a gente tem um conhecimento da cidade e eles estão vindo de fora e precisam de toda a ajuda. Esse seria o nosso ponto de apoio ao radioamadorismo na cidade. Bom, Sr. Luiz Brick, ao Marcos também, parabéns, né, por esta data, 18 de abril, que fique, né, perpetuada, Dia Mundial do Radioamadorismo, e tomara, né, que vocês aqui em Itatiba consigam mais adeptos. Afinal de contas, é um prazer, né, muito grande ter esse meio de comunicação gerando amizades. Muito obrigado, agradeço também a você que deu essa oportunidade da gente mostrar a nossa atividade, nosso hobby, nosso carinhoso hobby de radioamadorismo, que para nós é na veia. QAP seria? QAP, QRV, e estamos à disposição de qualquer pessoa que precisar. Ok? Boa noite.